Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo, dia 30/10/2020, 10 horas e 40 minutos. Sexta-feira, com garoa aqui em São Paulo, 18 graus, um pouco de frio. Eu desejo desde já um excelente final de semana, um ótimo feriado. E já deixo meu palpite para amanhã, Corinthians Internacional, Corinthians 4, Internacional 0. Tenho certeza sobre o placar. E acredito que o Cássio vai fazer o quarto gol de pênalti para espantar a má fase. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, fale da Top Traders nas suas redes sociais. E não podemos esquecer que domingo tem a primeira aula da Semana do Trader, o desafio dos 95 mil pontos. Operação de venda, né? Foi batido. E agora? Quais as expectativas para o mercado? Vou falar um pouco também do que eu penso sobre o impacto das eleições norte-americanas para o preço. O link vai estar na descrição do vídeo. A grande vantagem é que quem se inscrever recebe o fluxograma operacional com passo a passo das operações. É praticamente a minha metodologia resumida com a cabeça de engenheiro ali numa engrenagem, né, mostrando toda a lógica que está por trás dela. E um combo de e-books de análise técnica do básico ao avançado. São 13 e-books que, se fossem vendidos na Amazon, seriam vendidos cada um por $100 no mínimo. Ok? Isso gratuitamente. E vamos em frente, firmes na luta. Caríssimos, eu vou falar sobre balanços corporativos. Fazer um cenário em vídeo bem leve. O primeiro ativo é Facebook. Vou falar de ações que divulgaram seus balanços entre ontem e hoje. O mercado americano abriu há 10 minutos, né, às 10 horas e 31. O Facebook está caindo 3,20. Ele tem uma sequência de alta aqui. Porém, entretanto, todavia, fez um topo mais baixo que o anterior. A gente pode ver isso aqui. Né? Isso quebra a sequência de topos e fundos ascendentes. É uma ação que está no meu radar. E Facebook traz consigo uma LTA, que pode e deve ser testada, só que para isso tem que perder a média de 21 primeiro. Eu acho possível. Na LTA ainda não me interessa, mas se ela descer, por exemplo, aqui nos 259, $260, ela começa a ficar interessante. Vale salientar o padrão de rompimento falso, né? O ponto mais alto que foi marcado dia 12 de outubro é 280, perdeu. Acho que tende a corrigir um pouco mais. Uma outra ação é boa, né? É a Amazon. Também divulgou seus números. Poxa, professor, eu acompanhei os números da Amazon. Os números vieram bons, a ação está caindo 3,50. Muitas vezes, pessoal, o mercado cria uma expectativa. Quando o fato, como um todo, ele é materializado, muitas vezes a reação é assim. Agora, fato é, nós tínhamos um topo mais baixo que o anterior. É sempre importante vocês mensurarem numa escala maior ou menor de tempo, esse tipo de situação. Ok? Aí eu tive um topo, mais baixo que esse, fundo topo. A perda de $3.122 está acionando um pivô de baixa. Está acionando? Tá. Só que tem um suporte aqui a 3.090, então é uma região que pode formar fundo, mas se não formar, pode descer a 2.965, por exemplo, sem causar nenhum espanto. Mesmo porque tem um gap aqui, né? A 2.962. Ok? E tem cara aqui de ombro, cabeça a ombro. Onde está a neckline? Eu consideraria 3.090 mesmo. Aí uma outra ação, Apple. Esse ativo foi um dos meus maiores ganhos internacionais recentes. Quem acompanha o meu trabalho, eu fiz até um estudo de caso para o Instagram e tudo. Neste dia, (13 de outubro, eu estou vendo no prédio ali do lado do meu uma fumaça pela janela. O Apple tá pegando fogo. Enfim, ficar de olho aqui. Esse padrão, ele chama nuvem negra, dark clouds, tempestade à vista. O que significa? Abre em alta, isso no dia 13, começa a descer e penetra metade do candle anterior.
Veja que tem pico de volume. Percebam também que houve aquele padrão fora da banda, dentro da banda, e tinha um gap. Quer dizer, N motivos para o ativo descer, e ele começou a descer. A base dessa última movimentação de alta, ela remete a 112 dólares aproximadamente. E o mercado está abaixo disso. Então ele é um divisor de águas. Estando uma vez abaixo disso, a gente começa a observar o fundo anterior, que no caso seriam 105 dólares. Aí temos Stone, aí na tela, concorrente da Cielo. Hoje é até uma heresia falar que é concorrente da Cielo, né? Um oceano separam ambas as empresas. Nós tivemos uma marcação de fundo na terça. Ontem subiu 3,54 e hoje está subindo 3%. Quem está comprado, eu colocaria stop abaixo da mínima de hoje, 56,53. Entrar aqui eu não entraria. Por que colocaria stop aqui? Porque ele está colado nas médias. Quer dizer, perdeu, provavelmente entraria numa correção de 3, 4%. Aí temos Twitter. Aí na tela, queda 16,30%. Temporada de balanços. Tem esse tipo de situação. Aqui houve um rompimento falso do 51 com 51. Mas ninguém esperava também um gap dessa magnitude. Será que é oportunidade de compra? Eu acho que vale a pena esperar. Uma fase de maturação, digamos assim. O que a gente pode observar? Temos um topo anterior a 44,09 e um fundo anterior a 44,30. São pontos a serem observados. O ativo já estava no meu radar, agora ele entra mais fortemente. Vamos ver o volume e tal no final do dia, mas chama a atenção sim. Aí temos a Chevron. Chevron mostrando algum grau de indiferença em relação ao balanço. Entre os dias 28 e 29, dia 29 houve um engolfo. Eu tomo sempre como base o fundo anterior, a 6882. Vamos observar, é uma oportunidade de compra, só que o stop está longo aqui, então não compraria nesse momento. E aí, por fim, temos a Alphabet, que é a Google, né? Da mesma forma que a gente tem casos como o Twitter, tem esse tipo de... É uma anomalia? Não sei. O que a gente pode dizer é o seguinte, o ativo desceu, fechou gap aqui a 1.511,85, a mínima foi 1.508. Quando fecha gap, camarada que está vendido aqui em cima, eu geralmente realizo lucro. Então eu não tomaria essa pancada aqui se eu tivesse vendido. Eu teria colocado lucro no bolso, ponto número 1. Ponto número 2, tinha um oco em formação. O rompimento do segundo ombro causa esse tipo de situação. Pô, é uma barra oculta, é um gap, é sacanagem. Temporada de balanços, né? Temporada de balanços, a volatilidade reina solta. Professor, eu estou comprado, o que você faria? Eu venderia tudo e colocaria o lucro no bolso. Simples, objetivo e direto. Ok? Maravilha. Então vamos falar um pouquinho de petróleo. Nós temos aqui o WTI futuro. Nós tínhamos projetado a queda até esses suportes aqui. Está até passando. Não tem sinal de fundo. Nem no petróleo futuro em Nova York, nem no petróleo em Londres. Se eu tivesse vendido, eu encerraria. Eu acho que esticou bacana, tal, deu um bom lucro pegando essa distribuição, o eixo do M e zerando aqui. Nós temos o Bitcoin também, quem acompanha o nosso racional tá líquido. Zerou nessa bagunça aqui pelo intraday. Acho que de anteontem, né? Aí tem o BZQ, o movimento Highlander hoje, porque não se esperava talvez uma alta dessa magnitude de 3,25. Ontem ele teve aquele padrão tempestade à vista, Dark Cloud, nuvem negra. Hoje
tá brigando aqui após esse gap. Porque assim, pessoal, o estudo da análise técnica, ele tem que ser visto de uma forma mais ampla. É para isso que eu treino os meus alunos, para que eles sejam águias. O que significa isso? Você pega, por exemplo, o BZQ, se você opera S-Share lá fora, que é inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2, você fala, tem gap aberto, aí tem uma nuvem negra, eu vou sair vendendo. Aí está subindo quase 4%. Só que olha o volume negociado nesse dia de alta, caracteriza gap de fuga. Né? Uma outra coisa, você tem um padrão forte que é um canal, então a possibilidade de testar a parte alta é muito grande. Não sei se vai acontecer, mas a probabilidade é grande. Aí nós temos Xangai, um candle só engolfou praticamente uma semana de negócio. Eurostock 50, as bolsas na Europa estão fechando 13,30. No radar eu vou estudar bolsas na Europa novamente, está longe do fechamento. Vamos fazer um negócio leve aqui, ver a performance semanal, por exemplo, desse índice europeu e das bolsas por lá. 7,62% de queda no Eurostock 50. Se fechar assim é algo importante, é uma Marubozu. França, 6,53 por enquanto, perdendo aqui a base de uma linha de retorno, isso daqui é o semanal. O índice DAX está perdendo 8,47. Por exemplo, na semana após, né? Quando teve aquela explosão mesmo do coronavírus, caiu 12,44. É uma barra importante. E a gente tem aqui o Reino Unido caindo 4,97. Estressando aqui a linha de retorno e abaixo de um suporte importante, que é o 5,661. Vamos ver também a performance semanal das bolsas americanas. Nós temos no semanal do índice Nasdaq uma queda de 4,66. Topo mais baixo que o anterior. Eu acho muito difícil essa queda não tocar pelo menos a média móvel de 21 no semanal. E tem um gap aqui a 10,979. Então esse gap a 10,979 e a média móvel, eu acho que serão testadas durante essa queda, na minha opinião. Aí temos o Dow Jones no semanal, um Marubozu muito forte. É claro, pode reagir hoje, está caindo 0,67, agora pode. Só que se não reagir, o mercado pode entender como uma barra de ignição. É diferente quando eu tenho uma barra como essa aqui depois de um movimento altista. Só que essa ela dá sequência a um topo mais baixo que o anterior. E uma outra situação, nós temos talvez um eixo aqui de topo duplo a 26.537. O mercado está abaixo desse ponto. Então isso é notável, né? Aí temos o S&P também dando sequência a um topo mais baixo que o anterior. Concordo com o aluno que argumentar, por exemplo, ele está vendo o meu estudo e ele pensa o seguinte: poxa, professor, eu concordo tal, mas o pregão ainda não fechou, vamos ver o fechamento, por isso que a gente volta com o radar. Né? E já está estressando a média aqui no S&P, diferente, por exemplo, do índice Nasdaq, né? E aí a gente vai ter o EWZ, que é ETF brasileira negociada em Nova York. Está caindo 8,17, mirando aqui a parte baixa de um padrão de alargamento e começa a olhar para esse gap, a 24,98. Aí voltando para o diário, né? O VIX, né, ele disparou e hoje faz uma espécie de engolfo, mas ainda numa parte alta aqui. Se eu tivesse operando o VIX, eu teria colocado lucro no bolso, porque ele perdeu 38,28, mesmo no intraday. Mas não acho, por exemplo, que ele vá derreter e as bolsas subirem, num prazo curtíssimo. Aí tem o DXY, que vai seguindo aqui uma trajetória altista. A briga está nessa região
de 93.904, está um pouco abaixo, eu teria colocado lucro no bolso. Se estivesse operando o VIX não, o DXY, eu tenho o Bovespa em dólares. Vamos ver performance semanal. Caindo 8,52, uma região muito importante, ó. A mínima dessa semana, 16.534, da outra, 16.534, tá abaixo. Né? Tá abaixo. Então esses são os benchmarks internacionais. Agora eu vou fazer os estudos dos balanços corporativos nacionais, começando por Fleury. FLRY3, saiu o balanço. Ontem a gente teve um Twin Towers, né? Inclusive o volume aponta para isso. O candle do dia 28/9 foi anulado pelo candle do dia 28/10 pelo candle do dia 29/10. Fechou um gap. Que nós tínhamos aqui. É uma situação para iniciar a compra, eu não iniciaria, mas para quem inicia, por exemplo, hoje, ou está comprado, stop abaixo da mínima de hoje no intraday. 27,13 eu colocaria 27,10. Bem curto mesmo. Aí temos Grendene. O setor calçadista como um todo está muito forte. Esse tipo de produto houve um aumento de consumo considerável, né? Algumas das empresas calçadistas, na verdade acho que todas, né, exportam em maior ou menor escala, aí tem o lance do dólar, enfim. As pessoas passaram a consumir inúmeros produtos que de repente não consumiam num prazo mais curto, enfim, demanda reprimida, começaram a reformar a casa uma vez que passam mais tempo. Cara, tem uma LTB aqui e eu não consigo... Bom, depois eu olho aqui para apagar. Eu não gosto de nada no gráfico que não seja essencial, mas vamos em frente. Então, falando da Grendene, por que essa queda atual? Distância de média, fora da banda, e deixou aqui esse padrão. Individualmente é um spinning top. Em conjunto com o candle anterior, é um arame. Aí nós tínhamos o topo anterior, a 8,56. Isso aqui acho que não é um 8,5. Deixa eu ver aqui o ponto certinho. É o 8,66. A perda dessa região, mesmo para quem é mais resiliente, acionou stop e pensa que tem mais espaço para subir. Talvez nessa LTA, se ela descer, ela fique interessante. Aí temos Suzano, SUS B3. Divulgou seus números também. Aqui foi um Três Rios, né? Histórico no papel. São que se beneficia com a alta do dólar. Desceu para fechar esse gap. Tomou fôlego, começou a subir. Vamos atualizar os pontos aqui. Olha, eu acho que para quem comprou, por exemplo, no engolfo de ontem, legal. Agora comprar nesse momento, eu acho que está mais para administrar quem está na compra. Tem aqui os 52,22, eu colocaria stop a 52,15 por ali. Agora entrar nesse momento eu não entraria. Eu administraria se tivesse comprado. Estaria, na verdade, bem perto de colocar o meu lucro no bolso, acionando aqui um stop gain. Aí tem TOTUS, que é TOTS 3, o código. Estou fazendo ativos, cobertura dos balanços. Eu faço a parte, né, trago os dados no cenário, aqui no cenário em vídeo,
eu trago um estudo gráfico. Não faz parte dos meus planos no momento comprar ação esticada dessa forma. Eu também administraria, colocaria stop abaixo da mínima de hoje, 27,86, colocaria 27,70. E é isso que eu faria, eu não compraria neste momento o ativo. BTOW também divulgou balanço. BTOW3. Ombro, cabeça a ombro, fazendo estrago. Perdeu um pivô acionou um pivô de baixa, né, na perda de 85,90 e vai caminhando. Vamos ver se a gente tem algum gap, algum suporte por aqui. Na verdade, temos em 70,84 tão somente. Será? Lame 4. Lame 4 descendo a ladeira, impressionante, né? Tem suporte perto do preço, a 23,80. Podemos marcar. A perda do 23,80 projeta 21,68. Lame é que nem siderurgia, né? 8,80. Ou sobe sem limites, ou quando cai também, é tipo a Vale. Judia de quem está na mão contrária e privilegia quem acertou a mão. E por fim, pague menos. Eu não sei o código desse ativo. PGMN3. Teve um IPO recente, né? Chegou a bater a máxima. Que loucura. 11,30 tá 8,67 descendo. Não tem sinal de compra não. Se bem que ontem marcou um martelo, né, com máxima 8,68. Eu não compraria por aqui, mas eu observaria. Principalmente se ela trabalhar acima do fundo anterior a 8,80. Ok? Então fizemos todos os ativos aí, cobertura dos balanços corporativos. Vamos passar aqui pelos ativos fixos agora. DI1F25 em alta. Provavelmente vai tocar aqui a região de 6.850. IFNC deixou um martelo ontem e a briga está na cabeça do martelo nesse fundo anterior, na região de 9.528. É um divisor de água sim entre a compra e a venda, além da própria cabeça do martelo. Aí temos Banco do Brasil, trabalhando abaixo da LTA. Se perder a mínima de ontem, a 30,04, próximo suporte 29,65. Está muito volátil o mercado hoje. Muito volátil. O mercado oscila a 300, 400 pontos numa questão de em menos de um minuto. Banco do Brasil também deixou ontem um... Isso daqui é um doji pernalta. Está na metade desse candle. Percebam a importância do 20,31. Está segurando a onda. A mínima de hoje 20,24. Se perder 19,60 seria um alvo natural em 1 ou 2 dias. Aí temos YouTube pendurado numa LTA. O gap puxando o preço para cima, 22,94 puxando para baixo. O fechamento de hoje vai dizer muito. Itaúsa também pendurada na LTA, um candle pequeno, por enquanto tímido, né, caindo 0,54. E Sambi eu realizaria lucro, simples assim. Agora, de repente você está comprado, a mínima de hoje 32,53, colocaria um stop 32,40. Porque se perder deve vir nesse fundo aqui de novo, no 31,20. Aí Ambev está caminhando provavelmente aqui para a região de 12,28.
Tem um pequeno suporte aqui, ó, fez um apoio para subir, né? Mas não sei se segura por aqui, não acredito muito nisso. E tem B3 SA3, que foi um dos destaques de ontem. Hoje tá uma briga forte aí entre compradores e vendedores. O ativo, ao mesmo tempo que ele tem o Marubozu, ontem ele está abaixo dos 53,06, que é um divisor de águas, como a própria máxima a 53,43 marcada ontem. Aí temos o BOVA11. BOVA11 tem um candle forte com volume. O 91,28 é um divisor de águas na minha visão. Vamos esperar o fechamento para ver o gráfico semanal também. É a mesma coisa do IBOV, né? O IBOV ontem e hoje tentou trabalhar acima da LTA, não conseguiu. Mas eu entendo ainda que o 94,880 é o divisor de águas entre a compra e a venda. Aí nós temos o dólar. O diário não atualizou sim para o X20. Então o dólar está nas alturas, mas sem sinal de topo. Eu venderia se eu tivesse uma posição comprada. Colocaria o lucro todo no bolso. E o intraday aqui do... Na verdade esse intraday aqui eu não vou trabalhar. Vou trabalhar com o gráfico puro aqui. Na verdade o que a gente viu foi o Z20, né? Então... Cadê o dólar aqui? Deixa eu... Depois eu volto. Eu já olhei o diário. Esse dólar aqui não. Eu vou trabalhar com intraday. Então o intraday parece aqui um triângulo ascendente, mas aí teria que romper o 5796 para confirmar. Está numa região de resistência, colocaria o lucro no bolso e vida que segue. E aí tem um mini índice, né? Um nervosismo muito grande. Ontem ele oscilou entre a máxima e a mínima mais aproximadamente, ó, você pega a máxima e a mínima, mais de 3.000 pontos. Hoje não oscilou tanto, oscilou um pouco mais de 1.225, né? Acho que é isso, né? E o 95,005 é o divisor de águas, a mínima foi 95,115. Se fechar abaixo, eu diria que a venda vai sacramentar uma volta aos 93.000 pontos. Se fechar acima, ainda deixa uma dúvida, né? A gente observando aqui o intraday tem sinais dúbios. Né? Vamos observar, por exemplo, aqui uns 60 minutos. Vou observar uns 60 minutos primeiro, cartezinho carregando. O que eu fiz? Primeiro eu tracei essa LTA, o mercado está abaixo. Como a gente já viu aqui, a gente apaga. Legal. Tem a cabeça de um pivô a 95.700. A briga está em torno desse ponto, mas a gente vai apagar também. Apagar aqui os topos e fundos também. Eu tracei FIBO entre este topo e este fundo. Percebam que a máxima de ontem, ela tocou a média móvel de 21 períodos e a retração de 618. E aí começou a descer. Seria isso uma correção para explodir ou é uma simetria em A que remete à mínima de ontem? Eis a questão. Né? Ontem derreteu no final, por isso que o mini índice está subindo e o Ibovespa está caindo. Né? No 30 minutos, eu vejo isso daqui como um topo duplo. O eixo do topo duplo é 96,265. A máxima de hoje 96,340. Foi um pouco acima dessa região e voltou. E tinha acionado, né, um topo, fundo, topo. Quando perdeu o 95,350, acionou um pivô de baixa. Só que o mercado voltou a trabalhar acima desse ponto. E aí o pivô de baixa perdeu validade. Então eu vou apagar os pontos mais distantes aqui. Vou deixar para o gráfico diário. Então, um mercado muito volátil, oscila 300, 400 pontos em pouquíssimo tempo. Né? No 30 minutos, falhou no acionamento do pivô. Naturalmente, se perder a mínima de hoje, teria suporte somente a 94,480. A gente vai marcar aqui também.
os pontos que são realmente importantes para hoje. 95,555, 94, 480. O ponto que acionou pivô acho que não é tão importante mais. E como a gente viu que tocou retração de fibra, eu também vou apagar, deixar um gráfico limpo. Fica com essa ideia aqui do topo duplo, né? É a mínima de hoje, é o ponto a ser vencido para trazer primeiro para 94,480, 93,555. Mas não hoje, né? Não hoje. O mercado movimentando-se de forma realmente frenética. As bolsas americanas, elas continuam em queda forte. A gente novamente, nós estamos descolados, estupidamente trabalhando num mundo paralelo. Só que o que é estúpido geralmente se ajusta, né? Então vamos ver ao longo do dia. E aqui tem uma movimentação lateral, errática, com rompimento falso do eixo, depois do pivô, e a briga vai ser grande aí ao longo da sessão. Feriado com eleições americanas. Aí nós temos um INZ20. Vamos ver o livro de ofertas, né, que é o que está aí na tela. Neste momento, a compra está pressionando, ó, 54 a 46, 55 a 45. Se isso daqui se equilibrar ou tiver mais pressão na venda, aí o mercado desce, talvez busque a mínima ainda hoje. Então eu volto mais tarde com o radar, espero que os estudos tenham sido úteis, pessoal. E sigam, peço aí que vocês nos sigam no Instagram, é Top Traders _. Todos os dias tem publicação para a gente chegar a 5.000 seguidores aí. Todos os dias tem alguma publicação bacana. Deixa eu dar um F5 aqui. A gente está postando conteúdo direto. Já chegamos a 4.500 seguidores. Semana que vem a gente vai bater os 5.000 aí e começar as lives semanais. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Não se esqueça, se inscreva na Semana do Trader. Começa domingo. Valeu!